obrigado pela oportunidade de estar aqui. Este evento realmente é importantíssimo. Parabenizo o Marcelo e todos os organizadores pela iniciativa, né? E vou falar muito rapidamente, não tem como ficar agradecendo, né, nomeando todas as pessoas, porque é muita gente, né? E todo mundo também quer falar e ouvir. Pois bem, eu vou falar da importância, né, da revogação integral da reforma trabalhista, da Lei 3.467. Vejam que agora, recentemente, né, o ministro do Supremo, Toffoli, classificou a prisão do Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país, né? Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, disse Toffoli, somadas às outras tantas decisões, já seria possível simplesmente concluir que a prisão de Lula pode ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. E também, recentemente, agora em 21 de agosto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Brasília, manteve decisão que arquivou uma ação de improbidade contra a presidenta Dilma Rousseff, por conta das pedaladas fiscais. E no dia 28, a bancada do Partido dos Trabalhadores, por consequência, apresentou um projeto para anular simbolicamente o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas é importante que a gente refresque um pouco a nossa memória para perceber que o efeito, né, para perceber que não se fará justiça efetiva, né, com esta declaração do ministro Toffoli, né, e também com a reparação da questão do impeachment. Porque esses dois fatos, né, que são aberrações de fato jurídicas, políticas que ocorreram no Brasil, estão diretamente ligados à reforma trabalhista. Ou seja, a reforma trabalhista está no fundo, no ponto central dessas duas injustiças, dessas duas aberrações. E a cronologia dos fatos que eu vou aqui apresentar muito resumidamente não evidencia isto, ou seja, independente de qualquer argumento. Primeiro, é importante lembrar que desde 2003, né, a jurisprudência trabalhista vinha sendo alterada em posições mais favoráveis aos interesses dos trabalhadores. Não de uma forma muito intensa, mas pode-se dizer nesse sentido. Até o ponto que, em 2012, a CNI publica um documento reivindicando 101 propostas para a modernização da legislação trabalhista, ou modernização trabalhista, que de fato era atacar esta jurisprudência progressista, né, trabalhista. Pois bem, em 2015, em 29 de outubro de 2015, o PMDB anuncia o seu programa, ainda quanto participante do governo, né, o vice-presidente Temer, o PMDB anuncia a sua ponte para o futuro, no qual prometia realizar as reformas trabalhistas e reforma trabalhista e previdenciária. Não, isso bastou para que 2 meses depois, em 2 de 12 de 2015, Eduardo Cunha acolhesse o pedido de impeachment da presidente Dilma. E em 4 de 12 de 2015, o impeachment começa a tramitar na Câmara. 14 de 12 de 2015, ou seja, 10 dias depois, Fiesp e Ciesp se manifestam expressamente a favor do impeachment. Em
5/4 de 2016 é a vez da CNA se manifestar a favor do impeachment. E em 14/4 de 2016 é a CNI e a CNT que se manifestam a favor do impeachment. Percebe-se, portanto, que não é uma questão, ou seja, há agentes muito interessados no impeachment, e por qual motivo? Né? Em 16/4 de 2016, o presidente da Fiesp, então Paulo Scaff, em entrevista apresentada ao jornal Estado de São Paulo, abre aspas, diz explicitamente: com a retomada da confiança, leia-se, com o impeachment da Dilma e um governo Temer, a economia retomará o crescimento e não demorará muito. É necessário que se dê crédito para que o presidente que assuma possa fazer, né, agir deste modo. Em 17/4 de 2016, no dia seguinte, a Câmara aprova o processo de impeachment. Em 12/5, logo dias depois, Temer assume a presidência interinamente. E em 21/5, ou seja, menos de 10 dias depois, já anuncia o quê? A reforma trabalhista. Daí em diante se verifica uma série de idas e vindas, com reiteradas notícias de políticos, notícias divulgadas na grande mídia, de políticos envolvidos na Lava Jato, como uma espécie de chantagem para que se providenciasse ali a reforma trabalhista para que o procedimento, as condenações da Lava Jato não se pronunciassem. Eu até cheguei a escrever um texto sobre isso, agora que muita gente está falando, né, dos problemas da Lava Jato. Eu escrevi um texto que mostra passo a passo, né, dia a dia, como a Lava Jato impulsionou a reforma trabalhista. Depois, se quiserem, eu posso divulgar e apresentar esse texto que publiquei em abril de 2021. E logo na sequência, nessas idas e vindas, reforma vai, reforma não vai, vaza na imprensa, na grande imprensa, né, interessada diretamente na reforma, a informação de que o nome de Temer aparecia 43 vezes nas delações da Odebrecht. O que faz Temer? Em correspondência, em contra-ataque, né? No dia 17 de dezembro de 2016, 7 dias depois, por meio do seu ministro do Trabalho, anuncia que vai fazer a reforma trabalhista. E assim, em 22 de dezembro de 2016, se forma um grande palanque no Palácio do Planalto para anunciar a apresentação do projeto de reforma trabalhista. Este PL começa a transitar em fevereiro de 2017 e em 11/7 de 2017, ou seja, menos de 5 meses depois, já estava definitivamente aprovado. No dia 11/7 de 2017. E o que acontece em 12/7 de 2017, ou seja, no dia seguinte, é o dia que Moro escolhe para publicar a sentença de condenação de Lula, logo no começo da manhã, para que o noticiário não fale mais da reforma trabalhista e foque exatamente nesta questão. Daí em diante, a pressa é para evitar a eleição de Lula, para que a reforma trabalhista fosse mantida e ainda se levasse a efeito a reforma previdenciária, que não foi concluída. Então, de forma muito acelerada, em 24/1 de 2018, o julgamento do Lula em segunda instância já estava sendo realizado pelo TRF4. Em 5/4 de 2018, o STF, em decisão por 6/5, rejeita o habeas corpus, né, de Lula e autoriza a prisão sem o trânsito em julgado. Em 7/4, 2 dias depois, Lula é conduzido à prisão. E em 1º de setembro de 2018, o TSE
indefere o registro da candidatura de Lula. O que se tem como efeito é a eleição, né, de um candidato que se compromete a levar adiante a reforma previdenciária e manter e até aprofundar a reforma trabalhista, o que fez durante a pandemia, com as MPs 927 e 936, e depois as MPs 10.045 e 10.046. Este presidente eleito, para dar continuidade ao processo de ruptura democrática iniciado em 2016, começa no seu primeiro dia, 1º de janeiro de 2019, por meio de medida provisória, extinguindo o Ministério do Trabalho. E em 13 de 11 de 2019 oferece, né, para o poder econômico a reforma da Previdência. E o efeito dessa reforma da Previdência, da reforma trabalhista, todo mundo sabe, né? Qual foi até hoje? Fragilização dos sindicatos, criação de obstáculos para acesso à justiça, punição de trabalhadores que ingressaram na justiça com custas e honorários, aumento dos acidentes do trabalho, diminuição de salários, mecanismos jurídicos para aumento da jornada, redução de direitos pela via negocial, facilitação das dispensas, ampliação da terceirização, trabalho intermitente, e além desta legislação, exercer uma grande influência na postura da magistratura trabalhista, que antes se voltava numa lógica de progressão dos direitos dos trabalhadores, agora está no sentido reverso, ou seja, assimilando e reforçando a retração de direitos. Vejam os exemplos das decisões do Supremo Tribunal Federal, reduzindo a competência da Justiça do Trabalho com os mesmos argumentos econômicos que embasaram a reforma. Então, qualquer pensamento de retomada, de reconstrução, né, do país, do buraco aonde foi conduzido de 2016 em diante, não pode se dar a partir da manutenção deste patamar de rebaixamento de direitos impostos pela Lei 13.467. Até porque manter esses termos da reforma seria, de um ponto de vista histórico, uma forma de legitimar todas essas ilegalidades e atrocidades políticas cometidas contra Dilma, contra Lula e contra a classe trabalhadora. E uma espécie de aliança com todas essas forças conservadoras e exploratórias que se uniram para promover o impeachment da Dilma e a prisão do Lula. Portanto, é fundamental no presente momento, também, inclusive, né, que está na pauta, né, a regulamentação do trabalho prestado para empresas proprietárias de plataformas digitais, conferindo a esses trabalhadores todos direitos e relação de emprego. Mas é importante também entender a classe trabalhadora, por isso este evento é fundamental, que o presidente Lula não vai conseguir fazer tudo isto sozinho. Não é apenas uma reivindicação para o governo. É importante, e até em sua homenagem, né, para fazer justiça, como uma forma de reparação, que as forças sociais se unam e se mobilizem, tendo como prioridade absoluta esta pauta intransigente da revogação da reforma trabalhista e da reforma previdenciária. A revogação integral da reforma é o ponto básico e essencial para que se consiga passar essa história limpa, até porque, como disse, todos os dispositivos da Lei 13.467 foram concebidos para satisfazer os interesses das grandes empresas. Do contrário, ou seja, mantida a reforma trabalhista, mesmo com a conquista eleitoral de 2022 e com algumas mudanças de rumo no tema do fortalecimento da democracia que estamos assistindo nos últimos dias, os detratores e inimigos da classe trabalhadora continuarão sendo os vencedores. Portanto, é preciso, neste momento, rever essa história, é preciso revogar a reforma trabalhista como ponto de partida para a reconstrução e para a retomada daquilo que é essencial, né, nas possibilidades de uma sociedade melhor,
que é socialmente melhor, né? Que é o protagonismo da classe trabalhadora, e o que pressupõe, inclusive, o fortalecimento das organizações sindicais. Daí porque este é o ponto fundamental que devemos defender neste instante, e eu uso este espaço com muita alegria, muita honra, né, para defender esta ideia, e espero que, enfim, a gente consiga sair desse buraco. Muito obrigado.